Olá pessoal, vamos dar início ao estudo das propriedades coligativas. A pressão máxima de vapor é a pressão exercida por seus vapores em um sistema fechado e a certa temperatura. Vai depender justamente das forças de atração entre as moléculas do líquido. Então veja, temos aqui justamente três sistemas. Na primeira fase, o sistema está em repouso. Na segunda fase, o êmbolo está sendo puxado para cima. Ao puxar, a gente provoca aqui uma desestabilização das moléculas que estavam no estado líquido, fazendo com que parte dessas moléculas que estavam no estado líquido passem para o estado gasoso. Essa passagem ocorre porque passa a haver uma diferença de pressão do sistema 1 para o sistema 2, que é o sistema no estado gasoso. Essas pressões, pressão 1 e pressão 2, elas se tornam iguais exatamente no momento em que eu vou ter a quantidade de moléculas que está passando para o estado gasoso é a mesma quantidade de moléculas que está condensando e passando para o estado líquido. Quando eu igualo a pressão 1, que é a pressão das moléculas no estado líquido, com a pressão 2, no momento em que eu tenho a igualdade dessas pressões P1 e P2, eu vou ter exatamente atingido a pressão máxima de vapor deste líquido que está dentro do recipiente. Então, a pressão máxima de vapor é exatamente o momento em que as pressões dos estados líquido e gasoso se igualam. Existem alguns fatores que afetam a pressão de vapor de um líquido. Por exemplo, a natureza do líquido. Quanto menor for a atração entre as moléculas do líquido, maior será a pressão do vapor. Para entender isso, a gente faz uma breve revisão lá do primeiro ano de Química Geral, quando a gente identifica, então, os tipos de ligações entre as moléculas. Então, relembrando, a gente tem três tipos de ligações entre moléculas. A gente tem a ligação de hidrogênio, que ocorre entre as moléculas fortemente polarizadas, quando o hidrogênio se encontra ligado aos átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. A ligação de hidrogênio, também conhecida popularmente como ponte de hidrogênio, é exatamente o momento em que o hidrogênio liga uma molécula à outra e essa ponte que o hidrogênio está fazendo, ele está envolvendo dois átomos altamente eletronegativos, que podem ser ou o flúor, ou o oxigênio, ou o nitrogênio. É o que a gente chama de regra do Von. Se o hidrogênio está fazendo uma ponte entre átomos do Von, de flúor, de oxigênio ou de nitrogênio, então esse hidrogênio está fazendo uma ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. Temos um segundo tipo de ligação entre moléculas que se chama dipolo-dipolo, que ocorre entre as moléculas polares. Então veja, aqui eu tenho uma molécula de HCl e outra molécula de HCl. Então esse hidrogênio aqui, ele vai estar fazendo uma ponte entre dois átomos de moléculas diferentes. Porém, esses dois átomos aqui, não seguem a regra do Von. É o cloro que está sendo ligado de uma molécula para outra, através da presença do hidrogênio. Então, se não é nem flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio, não segue a regra do Von, e a molécula é polar, então isso aqui é uma ligação dipolo-dipolo. Então, este hidrogênio não está fazendo uma ponte de hidrogênio, e sim, ele está fazendo um dipolo-dipolo, também conhecido como dipolo permanente. E temos um terceiro tipo de ligação entre moléculas, que é a ligação dipolo induzido, também conhecido como força de Van der Waals ou forças de London, que
é justamente a ligação de moléculas que são apolares. Então, por exemplo, eu tenho aqui a molécula cloro ligada a cloro, cloro ligada a cloro, cloro ligada a cloro. Estas moléculas são apolares, porém a aproximação de uma molécula da outra promove o que a gente chama de indução de polos. As moléculas são apolares, perceba que aqui elas não têm polos, porém na hora que uma se aproxima da outra, elas acabam promovendo a repulsão dos elétrons. Isso faz com que os elétrons da molécula apolar passem a tomar uma região da molécula para tentar repelir dos elétrons localizados na outra molécula. Essa aproximação é que permite essa indução de polos, polo positivo e de polo negativo na molécula. Se as moléculas estiverem separadas, eu vou ter as moléculas apolares. Mas se elas se aproximam uma da outra, então eu passo a ter a existência de polos instantâneos ou de polos induzidos. Então, sempre acontece com moléculas apolares, certo? E aí, a gente tem dois fatores que influem nos pontos de fusão e de ebulição. Primeiro é o tipo de ligação entre moléculas. Quanto maior for a intensidade das forças de ligação, maiores serão os pontos de fusão e de ebulição da substância. E aí, lembrando, a ligação de hidrogênio, ou ponto de hidrogênio, é a interação mais forte que existe entre moléculas. Depois vem a dipolo-dipolo e, por último, a dipolo induzido. Então, todas as substâncias que têm ligações entre moléculas do tipo pontos de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, elas terão o ponto de ebulição e o ponto de fusão muito mais elevados do que as substâncias que contêm interações dipolo-dipolo e do que as que contêm dipolo induzido. O tamanho das moléculas também influencia. E aí, quanto maior o tamanho das moléculas, maiores serão os pontos de fusão e de ebulição da substância. Aqui a gente tem alguns exemplos desses fatores que afetam a pressão de vapor de um líquido. Então veja, a gente tem aqui a pressão máxima de vapor em milímetros de mercúrio a 20 graus Celsius. Para a água é de 17,5. A pressão máxima de vapor nessas condições para o álcool é de 43,9. A pressão máxima da acetona é de 185 e a pressão máxima do éter é de 442. Então veja, eu tenho aqui a molécula da água e a gente já viu que a molécula da água, ela se liga a outra molécula de água por interações aqui, que são as chamadas pontes de hidrogênio, que são as interações mais fortes que existem. Então, é muito difícil de romper essa ligação aqui para poder separar, então, uma molécula da água da outra. Por isso que a pressão máxima de vapor aqui da água é bem baixa. Para o álcool, a gente vai ter também interação de pontos de hidrogênio. Eu vou ter aqui na molécula de álcool justamente a interação com outra molécula de álcool através do hidrogênio, que vai estar ligado ao oxigênio, que vai estar ligado ao carbono e ao outro carbono. Então, esse hidrogênio aqui, ele vai estar fazendo uma ponte entre dois átomos de oxigênio. Então, ele segue a regra do Von. Se segue a regra do Von, então eu vou ter pontes de hidrogênio. Porém, por que a pressão máxima de vapor do álcool é maior do que a pressão máxima de vapor da água? É justamente pelo tamanho da molécula. Veja o tamanho da molécula em relação ao tamanho da molécula do álcool em relação ao tamanho da molécula da água. Isto promove justamente essa diferença aqui
da pressão máxima de vapor. Ou seja, as moléculas do líquido passam muito mais facilmente para o estado gasoso por ter essa alta pressão máxima de vapor. Quando a gente passa para a acetona, a gente tem aqui a molécula de acetona e aí a gente vê que esta molécula de acetona é uma molécula polar. Então, eu vou ter aqui o polo negativo e o polo positivo da molécula. Ao se aproximar de outra molécula de acetona, vai haver uma interação de polo. Então, veja, já é diferente da interação que existe nas moléculas de álcool e nas moléculas de água. De álcool e de água tinha ponte de hidrogênio. Então, aqui na molécula de água eu tenho ponte de hidrogênio. Na de álcool também eu tenho ponte de hidrogênio. Mas na de acetona eu vou ter dipolo, que é uma interação mais fraca do que a de ponte de hidrogênio. Por isso, a pressão máxima de vapor é tão mais elevada. E no éter, a gente vai ter também semelhante à molécula de acetona, só que uma molécula muito maior do que a molécula de acetona. E aí isso vai promover uma diferença aqui na pressão máxima de vapor da acetona para o éter. Por hoje é só. Até a próxima.